Bora, Fel, se liga agora no Zé Elias engolindo o Plihal. Pra quem não sabe, o Plihal é São Paulino. Sobre o assunto o Alisson, tem o próprio Marcelo Paz falando o porquê do Alisson não vir pro Corinthians, se foi a questão do R$1 milhão. Tá muito bom esse corte, ficou até um pouco longo aí, uns 28 minutos, mas vale muito a pena você assistir até o final. O Zé Elias engoliu o Ante, hein? Deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então, sem mais relações, bora pro vídeo. Hoje, no final da manhã e início da tarde, estivemos gravando o Bola da Vez com o Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians. O programa vai ao ar no sábado às 20h30, a primeira exibição, e ele também disse que o Campeonato Brasileiro é um sonho mais distante do que o que seria o bicampeonato da América. Eu acho que a gente tem mais chances de ganhar as Copas pelo formato de Copas. Tem mais chance de novo na Copa do Brasil, na Libertadores, que a gente volta à fase de grupos esse ano, a gente tem mais chance de ganhar. Aliás, vou dizer uma coisa, a Libertadores é mais fácil de ganhar do que o Campeonato Brasileiro, em qualquer circunstância. Eu não tenho a menor dúvida. Em qualquer circunstância. O Brasileiro é mais difícil, sim, porque tem mais equipes qualificadas e é légua tirana, como se diz, né? É um rumo ao Bi da América? Se Deus quiser, mas a gente tem que fazer uma boa campanha no Brasileiro. A gente não pode ficar... Ano passado foi 13º, isso incomodou todo mundo no CT e eles estão incomodados com isso. Jogadores, Dorival, todo mundo. A gente não quer fazer uma campanha de 13º, a gente quer fazer uma campanha mais pra cima. Mas chances de títulos são maiores nas Copas pela questão do investimento de orçamento. Obrigado pelo papo. Acho que essa observação, mas a gente não quer fazer mais um brasileiro na rabeira, porque tem sido assim todos os últimos anos. Sim, mas ele está correto, agora só precisa, ele deve saber da realidade, né? Melhor do que a gente. O problema é, esse elenco, ele vai ter que ser dividido e vai ter que ser feita a opção. Copa, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, não vai conseguir disputar tudo. Se ele optar pela Libertadores ou pela Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro vai ser a mesma, eu acho que vai ser a mesma coisa do Corinthians. Meio de tabela para baixo, não vai ser por brigar por título. Tem que qualificar esse elenco, tem que dar jogadores para o Dorival poder trabalhar. Infelizmente, aí, o que aconteceu com o Alisson, a gente, né, eu lamento pelo jogador. Daqui a pouco o Marcelo vai falar sobre isso. Né, e tem a questão, até falar, acho que já saiu aí, mas o Tchoca deu problema nos exames médicos, o Tchoca no Torino. Ele tem lesão no joelho, né? Não sei o que aconteceu, eu falei com um amigo meu lá, ele falou que... Tá melando a negociação. Eles pararam a negociação porque nos exames médicos não foram detectar alguma coisa, ou dentro daquilo que eles esperavam, e não era aquilo que eles esperavam. Tem histórico de lesão. E aí então o Tchoca volta, ou seja, o dinheiro que eles estavam contando do Torino, talvez por isso que eles não tiveram R$1 milhão para poder pagar o Alisson. Então aí você começa a fazer, né, algumas... Acho que você tem uma percepção algumas coisas. Eu acho que você vai sentir daqui a pouquinho, quando a gente colocar o Marcelo falando sobre o Alisson, que a questão não foi bem financeira. Agora, a gente até esqueceu, o Martínez, se estivesse no Brasil... poderia tranquilamente ser titular contra o Flamengo, que foi contra o Vasco e fez uma partidaça. O Martínez, para quem não sabe, está na Venezuela, tudo que aconteceu na Venezuela, ele não tem passaporte. O passaporte dele está totalmente preenchido, todas as páginas... tinha que fazer uma renovação. Então ele pediu um novo passaporte que, bendito passaporte, não fica pronto nunca. E por isso a gente já está quase em fevereiro. O Corinthians já disputou uma porção de partidas do Campeonato Paulista, já estreou no Campeonato Brasileiro, vai disputar a Supercopa e o homem nem começou a treinar. O problema é esse. É esse. Só esse. Só esse. Ele aqui no Brasil não viu os passaportes sendo carimbados? Então, e se não tem um espacinho para dar uma carimbadinha, mas quando o problema é esse. Não, o problema é esse. O problema é esse. Mas outra coisa. Precisa do passaporte para voo... Eu acho que é para questão de trabalho. Mas ele tem que ter documento de trabalho. Porque a gente, aqui na América do Sul, viaja com a identidade. Mas acho que é questão de trabalha trabalho. No Brasil, né? Tá, mas ele vem com a identidade e o passaporte... Dele, mas o visto é diferente, o visto é visto de trabalho. Tem que fazer um novo visto. Sim, aí não tem espaço para colocar esse novo visto de trabalho. Todas as páginas do passaporte dele estão preenchidas. Tá, porque tem que ter um novo visto de trabalho. Como o Marcelo Paz está vendo essa situação? E a questão do Martínez, em que pé que tá, Marcelo? Uma situação difícil, né? Porque esse passaporte... Cara, não sobrou nenhum espacinho nesse passaporte para um carimbo? Esse passaporte não sai, né? Eu peço o número do protocolo, me manda o número do protocolo aí pra gente tentar ajudar, esse protocolo não vem. Então, eu queria ajudar. Eu conheço pessoas na Venezuela.
Futebol me fez amizades também na Venezuela. Pessoas que teriam uma influência para ajudar, mas o número do protocolo não vem. Eu fico aguardando que ele receba. Para quem não sabe, o problema é que o passaporte dele está com as folhas recheadas de carimbos. Teve que fazer o novo passaporte. E não chega nunca esse novo passaporte. Isso. Mas não tem um espacinho para dar uma carimbada? Deve ter um cantinho ali. E quando eu cheguei, ficar claro, não estou aqui querendo eximir de responsabilidade, mas quando eu cheguei, esse problema já existia. Sim. Eu soube do problema no dia que eu cheguei em São Paulo, no dia 3 de janeiro. O Martins não vem porque tem um problema no passaporte. Tem boi na linha, Teto? Esquece. Pode vir. Eu não quero aqui me equivocar. Mas para a Argentina, para o Paraguai, para que a gente viaja com a identidade. Perfeito? Sim. Estou acreditando que para a Venezuela também. Ele não pode vir para ficar treinando. Ah, tá bom, não tem o visto de trabalho. Mas vem com... Mas eu acho que... Zinho, mas tem que fazer o visto de trabalho. Não tem o consulado da Venezuela aqui, não? Zinho, se não tem nenhum protocolo, pô. Não, então, não é esse motivo, gente. Não é o passaporte. Não é o passaporte. Porque se puder viajar da Venezuela para cá com a identidade, eu só gostaria dessa confirmação. Ele poderia vir com a identidade trabalha, treina. O Brasil faz fronteira com a Venezuela em Pacaraima. Não é esse negócio de passaporte. Em Roraima. Né? É Roraima que fala. Ele pode passar lá. O Brasil montou uma estrutura para receber os venezuelanos. O governo brasileiro montou essa estrutura. Mas o próprio Marcelo... Eu não vou ensinar ninguém a fazer nada, não. Eu não quero ensinar ninguém, não. Mas... Não, o Marcelo já falou ali. Só na fala que ele fala, eu peço protocolo para ajudar e não me manda. Que eu tenho pessoas para ajudar. Então, não é só o passaporte. A mensagem já deu. Meu diretor, tá bom, vou te mandar aí para você tentar me ajudar. Me ajuda aí. Você manda na mesma hora. Se você na hora. Qual que é o protocolo? Então não é só isso. O Corinthians se reapresentou no dia 3. Então, hoje é dia 29. O dia que o Marcelo chegou, 26, dia 3. Exatamente, 26 dias. Só viu agora que o passaporte estava... Eu já vi jogador se atrasar na reapresentação, mas quase um mês. O atraso do ano passado foi o problema do passaporte do filho dele. Por conta do visto dos estados que ele jogava nos Estados Unidos. Os salários dele, as imagens, tudo. O cara deve estar... O Marcelo já falou tudo ali, né? Eu peço o protocolo, ele não me manda o protocolo porque eu tenho pessoas que são meus amigos, eu conheço que podem ajudar. Ele pode... Já deu o recado, bom entendedor, meia palavra. Tem muita coisa que ele pode fazer. Tem consulado na Venezuela aqui no bairro do Paraíso. Sim, mas não só isso. Tem embaixada brasileira na Venezuela. Poxa, gente, eu tenho muitas alternativas, cara. Gente, eu estava em Miami, tá? Eu estava lá em Miami, perdi o meu passaporte. Fui no consulado, inclusive, muito obrigado, tá? A Cláudia, a galera toda do consulado. Fui lá, eles têm isso, não foi só para mim não, para qualquer cidadão brasileiro que tem um problema no exterior. Eu fui lá, eles emitiram um documento com autorização para me voltar para o Brasil. Chegando aqui, eu fiz um novo passaporte. Tem condição de fazer. Gente, tem história nisso aí. Caso Alisson também foi abordado neste Bola da Vez. O Alisson estava com um pé e meio no Corinthians, ou com os dois pés, já que ele chegou a ir ao centro de treinamento do Corinthians, autorizado pelo São Paulo, confirmou o Marcelo Paes hoje, neste mesmo programa, nesta mesma entrevista. O negócio não deu certo, o Corinthians desistiu da contratação, porque precisava pagar, não foi por esse motivo, mas... a sinalização se deu pelo fato do Corinthians não ter feito o pagamento à vista de uma parte do empréstimo, R$1 milhão. Mas será que foi só isso? Hein, Marcelo Paes? A não concretização da ida do Alisson foi por uma questão de responsabilidade financeira do Corinthians. O Corinthians, a coisa caminhou... Mas em algum momento o Corinthians assumiu o compromisso de pagar R$1 milhão à vista? O ponto não é R$1 milhão. Se fala muito do R$1 milhão. Como é que o Corinthians não tem R$1 milhão? O Corinthians tem R$1 milhão, claro que tem. Só que era R$1 milhão, mais uma cláusula, se jogasse X jogos, mais a opção de compra, que também era um valor alto. Vocês repensaram. Não podia jogar contra o São Paulo, tinha que pagar R$2 milhões se fosse jogar contra o São Paulo. Não podia mais jogar o Campeonato Paulista, porque já tinha entrado no bid do São Paulo. Então, mediante tudo isso, se repensou se era viável seguir com a operação. Mas foi desgastante, né? Virou uma novela que não precisava ter virado.
E eu lamento pelo Alisson, porque é um grande garoto, conversei sim com ele, com autorização do Rui Costa, com autorização do São Paulo. Foi ao CT do Corinthians com o São Paulo sabendo. Com o São Paulo sabendo, não teve nada escondido, não foi para fazer exame, foi para conhecer o espaço do clube, mas o Corinthians, pela responsabilidade financeira, entendeu que poderia ser algo que ia onerar muito o clube. Eu perguntei na sequência quem assistia a entrevista, se na verdade, no fundo, o Dorival queria muito mais do que o Corinthians, o jogador. O Marcelo, até por elegância, não respondeu se sim ou se não. Mas quem puder acompanhar a entrevista, depois me diz o que achou. Posso falar uma coisinha a respeito disso aí? Não, Me arrependi. Tinha um treinador. Não vou citar o nome do treinador aqui. Do jeito que você tá falando, Jacaré? Cara, como é que ele fazia? Se arrependeu. Olhou. Agora sim, volta àquela frase do Pascoal. Amadorismo, gente. Total. Só agora que você viu que tinha cláusula dessa, daquela. Essa história que eu tô te falando. O cara treinou a semana toda. Treinou, titular. Chegou na hora da preleção pro jogo, o treinador tá dando a preleção, vamos jogar assim, você vai marcar o Zico, você vai marcar o Andrade. Eu não vou falar o time que vocês vão descobrir. Você vai marcar o Leandro que sobe aqui, sobe aqui o Júnior. E não falava o nome do cara. Fulano, você pega aqui, você pega. Ô, professor. E eu? Vou marcar quem? O senhor não vai jogar, não. Como? Treinei a semana toda. Sou titular. Como é que ele falou? Porque a gente tá mostrando imagens do Alisson. Como é que o treinador falou? Na hora que o jogador perguntou. E eu? Vai jogar, não. Aí o cara falou assim, é o mesmo do choque elétrico? Ele mesmo. Eu treinei, eu jogo. É o que fui bem no barrou o treino, você me Valdo. elogiou no treino, você me chamou pra conversar. Agora, na preleção pra gente sair, eu não vou jogar? Me arrependi. Então, parceiro. Brincadeira aqui, gente, pra gente descontrair. Se arrependeu. Vai ser caro. Cara, não vamos 1.000 mais 1.500, depois mais 500. A gente se comprometeu, falou, Dorival, eu sei que você queria muito, ia encaixar, mas muita coisa. Agora que eu analisei, não quero mais. Fontes. Essa ida dele ao CT do Corinthians estava tudo acordado, já tinham sido trocados os documentos, o São Paulo já estava tudo certo, São Paulo autorizou, ele foi ao CT do Corinthians para fazer os exames médicos para poder assinar, já estava tudo certo. Aí eles se apegaram, né, e fizeram as contas lá e se apegaram à questão de se ele jogasse 25 jogos, teria uma cláusula de 250 mil euros que o Corinthians teria que pagar ao São Paulo. E aí eles começaram a fazer as contas lá e deram para trás o negócio. E agora o negócio de 1 milhão ia virar 3. Você tá entendendo? O negócio de 1 milhão ia terminar em 3. Aí as isso 1 milhão era vista pro São Paulo liberar o negócio de 1 milhão ia acabar em 3 até o final do ano. E aí essa cláusula, gente, para conversar, a fonte falou que essa cláusula foi a que pegou. Primeira missão do Rafinha. Foram 25 jogos. Convencer o torcedor do São Paulo. Convencer o torcedor do São Paulo aquela faixa que tava lá? Convencer o torcedor de São Paulo a aceitar o Alisson de volta. Não precisa tem como botar a faixa mas de novo, assim, não? com todo Alisson traidor. Não, mas com todo respeito, vocês estão vendo aí quem é o traidor? Quem é que não errou? Quem é que errou? O Alisson é jogador. Ele está no meio de uma situação em que o treinador de São Paulo com você, falou, Zé, pode procurar clube. Mas infelizmente, jogador. Vamos falar do Marcelo, vamos falar do Rui. Nada. Vamos falar do mas eu falei aqui. Quando você foi com o Corinthians, deu pra trás. Mas eu falei aqui. Então, mas assim, o que o Zé quer dizer é o seguinte: falei no começo, agora é o jogador. É o jogador que tem que assumir a responsabilidade dos caras. Pô, gente, os caras me autorizaram a ir lá. Tava tudo certo. O treinador falou que eu poderia procurar clube, que ele não ia jogar aqui. O Crespo falou isso pra ele. E é natural, se o João vem aqui e falou, Plihal, pode procurar clube, você não vai. O Crespo falou sobre o assunto e falou, Alisson é um grande jogador e vamos cuidar dele. Mas ele deveria falar, eu falei pra ele procurar clube.
Né? Mas não falou, beleza, já foi, já Ele passou. procurou, ele agora o jogador é o traidor. Não, situação agora o jogador, complicada pro cara. Agora o jogador é o traidor. Coitado do jogador. O treinador... Agora eu vou falar que você falou assim, coitadinho do jogador, coitadinho, não sabia de nada. Pô, cara, não... Tudo isso que foi falado aí, eu acho que ele é o menos culpado. Ele não tem culpa de nada. Não, do fato de ter ido ao CT, não. Não, mas ele não tem culpa. Não, ele não tem culpa. Ele não tem culpa de nada. Ele não tem culpa. É documentos trocados. Por favor, torcedor de São Paulo, presta atenção. Pelo amor de Deus, cara. O Alisson não fez nada. O Alisson fez o que um simples profissional faz. O treinador, vai contar comigo? O treinador falou, não, pode procurar clube que você aqui você não São vai Paulo, jogar. posso ir lá? Aí o São Paulo, foram 2 clubes, o Fluminense e o Corinthians. Tá. Fluminense e Corinthians. Aí o Corinthians acenou... Pra você, beleza. quem é mais culpado? O São Paulo que liberou o jogador de ir ao CT ou o Corinthians que num primeiro momento falou, beleza, arco com esse milhão de reais? Nesse caso, o Corinthians. Não, o Corinthians que tá. Nesse caso, o Corinthians. O Corinthians que é que não será, conseguiu. gente? Não. Esse negócio vai ficar caro. Nem o São Paulo também, assim, porque o São Paulo... O São Paulo fez Desculpa, Zé, eu acho que o São Paulo autoriza porque o Corinthians... Não, tá certo, a gente vai depositar. Não, pode mandar o cara vir aqui, vocês autorizam. Zinho, os documentos já estavam trocados entre os advogados, tanto do Corinthians como do São Paulo. Pô, Zé... Entendeu? A ida do Alisson ao centro de treinamento foi autorizada pelo São Paulo, porque ele iria fazer os exames médicos, deram o aval, beleza. Igual o problema do Tchoca. O Tchoca foi lá no Torino agora e me parece que deu problema financeiro. O Torino falou, não vou pagar. Médico. Não vou pagar, deu problema médico. Não vou pagar. O Corinthians, beleza, vem cá. Aí na hora que, segundo as minhas fontes aqui, na hora que o Corinthians sentou para fazer as contas e falou, opa, peraí, se ele jogar 25 jogos, eu tenho que dar 250 mil euros. Eu tenho que dar, faz isso, faz aquilo. Mas não tinham visto isso, né? Não, eu sei que eles tinham visto, mas... entra o amadorismo total. Aí entra a questão do sabe e não sabe, tem ou não tem. O Corinthians tem uma série tem, se eu não me engano, tem 700 milhões que eles precisam pagar, precisam honrar. E eu acho que ligaram uma coisa a outra lá com o negócio do Tchoca. Eu acho. O dinheiro de lá poderia... O dinheiro de lá e de cá, porque eles estavam contando com o dinheiro de lá. Mas acho que ele fez exame depois disso, Zé. Sim, mas eu tô falando... Eles contavam com dinheiro. Mas eles contavam... Mas existe... Que tinha dado ruim o negócio do Tchoca. Mas existe um planejamento. Você tem um planejamento. Pelo menos o que o Marcelo está falando sobre responsabilidades. Sim. Né? Vamos colocar todas as claras. A negociação está aqui, foi isso, foi aquilo. Que eu acho correto. Você acha que eles estavam esperando o dinheiro do Tchoca? Eu acho que eles estavam... Eu acho que eles falaram, não é isso. Quer saber? Não. Tá caro, a gente nem quer muito. Não é isso. Assim, Plirra, sabe o que é? É o seguinte... Não está assinado, não tem nada. Eu vou pagar, como ele falou, eu tenho 1 milhão para dar. Só que aí você faz... Ele mesmo falou na entrevista. O Dorival queria. As cláusulas... Fez isso, fez aquilo. O Dorival queria e o clube não queria. Mas o Dorival matou no peito ontem, né? Mas o que me preocupa é com o jogador. Sim. O jogador que não fez nada é traidor. Peraí. Não, mas você tem que entender também, Zé. Não tem que entender nada. A cabeça do torcedor. Não, a cabeça do torcedor foi direcionada por conta da palavra do treinador, por conta das coisas que foram feitas e o jogador ficou no meio de tudo isso. Por que o dirigente do São Paulo não veio a público e falou assim, nós autorizamos o Alisson aí no CT? Por que não veio nenhum dirigente? Defender. Por que não veio o treinador e falou, falei com ele e ele pode procurar... No começo da história, Zé. Eu não tô dizendo o que é certo ou errado. Sim. Eu tô dizendo como é que a banda toca na cabeça do torcedor. Sim. Esse cara quer nos trocar pelo Corinthians, pelo rival. A banda toca porque foi direcionada. Se você fala... Isso. Se você fala... Se fosse o Fluminense, mas o Cruzeiro... Se fosse o Cruzeiro, se fosse o Grêmio, beleza, não deu certo, volta aí. Se você faz as coisas corretamente, porque o que fizeram com ele não foi correto. Corretamente. Ficou exposto ele. Ficou exposto porque o treinador, quando deu a entrevista, falou, o jogador não está com a cabeça para São Paulo. Ele deveria ter falado, eu conversei com ele e falei para ele procurar clube. Porque foi isso que ele falou. Aí, não, ele não falou isso, ele falou isso pro jogador. Ele falou pro jogador, mas na entrevista ele falou, o jogador não tá com a cabeça aqui. O jogador não tá com a cabeça aqui e sai. Não foi isso. Já começou errado aí, já jogando pra torcida, que o jogador não queria estar lá porque não estava com a cabeça. Aí o não torcedor é verdade. coloca essa faixa. Aí o torcedor coloca a faixa. Porque na fala do treinador é que o jogador que procurou ele querendo sair. A fala do Crespo, sem dúvida alguma, potencializou essa sensação do torcedor. Mas, mesmo que o Crespo não tivesse falado nada, tá? Sim. Vamos supor. E
saísse a notícia de que o Alisson estava negociando com o Corinthians, Sim. o que todo mundo logo ligou? Pô, a melhor fase da carreira do Alisson foi com o Dorival no São Paulo. Sim. Em 2023, campeão da Copa do Brasil, ali segundo volante, jogando demais. Fez uma super temporada, até cotado para a seleção brasileira. Depois que o Dorival foi para a seleção, cotado para a Copa América, tá, acabou se machucando, infelizmente. O Dorival, o que o torcedor pensa? O Dorival deu uma cantada, veio jogar aqui no Corinthians. Pode ter acontecido isso. Tudo bem. Mas aconteceu isso. O torcedor falou. O Dorival aconteceu, mas o torcedor, aconteceu depois da de conversa. novo, Crespo, que tá certo ou errado. Mas é como a coisa funciona na cabeça do torcedor. Esse cara, mais do que cogitar, ele aceitou trocar o São Paulo pelo Corinthians. Sim. Mas e qual o problema? Ele é profissional, Plihal. Mas você quer cobrar entre as diretorias, você quer cobrar racionalidade do torcedor. Eu quero que as pessoas sejam corretas, porque hoje um jogador está sendo taxado como traidor sem ter feito nada. Não é traidor. Lógico que é, porque como foi a faixa lá? O torcedor não admite. Mas é uma Pascoal, faixa. É uma faixa, mas você está falando que o torcedor não admite, que vai ser difícil para ele jogar. Você acha que não vai ser? As pessoas que Você acha que vai ser tranquilo? Não. Bota o Alisson no Morumbi sábado à noite. Sim, contra o Santos. as pessoas que construíram, se tiverem coragem, as pessoas que construíram isso daí venham a público e falam, olha, o Alisson não tem culpa nenhuma. Você sabe muito bem que nós conhecemos é fácil. pouco do que acontece dentro de um clube de futebol. Sim. A versão que você tem, toda a história tem mais de um lado. Você tem a versão de um lado. A gente não sabe, o Alisson... Eu estou com a versão do lado que participou junto, sentado com os advogados, presidente, com todo mundo. Eu quero dizer o seguinte, eu não estou dizendo que... estava presente. E a versão pode estar 100% fidedigna, não estou nem discutindo isso. Não, mas O Alisson, antes da coletiva do Crespo, ficou fora, ele foi titular contra o Mirassol e ficou fora de 2 relações, contra o São Bernardo e depois contra o Corinthians. Sim. Né? Sim. O que também chegou, que eu não sei se é real ou não, eu não confirmei essa informação com ninguém, foi que o Alisson já pediu para não participar mais dos jogos. É lógico, se o treinador... Então, é mais um ponto para o torcedor, entendeu? Não é... Não tá jogando aqui tudo parte de um ponto. Desculpa, Plihal, desculpa. Parte do ponto do treinador vir a público e falar, o jogador não queria estar com a cabeça aqui. Se nessa entrevista o Crespo fala, eu conversei com ele e falei, olha, aqui você não vai jogar. Se é o que você quer saber, que você não vai jogar, pode sair, pode procurar clube. Que eu acho? Muda toda a diferença. De novo, eu não quero, pelo amor de Deus, duvidar da sua fonte. Mas, ano passado, inclusive, boa parte da temporada com o Crespo, o Alisson jogou 52 partidas. No primeiro jogo de 2026, o Alisson foi titular. Então, não sei por que o Crespo seria tão irredutível na utilização do Alisson. Sendo que ele não tem jogador. Plihal, desculpa, Plihal. O Alisson é bonzinho, o Alisson não enche o saco de ninguém, o Alisson é mais um motivo para ele agir, para ele ter... Por quê? Eu não gostei desse cara. Plihal, não, São Paulo não tem jogador em meio campo. É opção, Plihal. É opção. Você provavelmente, você não vai ficar, eu não conto porque eu conto com outro. Ele tem 2 jogadores que ele não tinha o ano passado, que ele pode contar, que é o Marco Aurélio, que ficou machucado o ano todo, e o Danielzinho, o Marcos Antônio, que ficou machucado o ano todo, e o Danielzinho, ele tem 2 jogadores, e tem Bobadilha, tem o Pablo Maia, olha quantos jogadores ele tem no meio campo. Ele tem o direito de chegar para o jogador e falar, olha, não conto com você. Eu chego para a diretoria e falo, eu quero outro jogador, como fatalmente ele falou em outras entrevistas, em outras conversas com os dirigentes. Porque ele falou, o Alisson jogou 50, não gostei. Esse é um jogador que, se puder negociar, pode negociar. Substituído no intervalo. Sim, se puder negociar, pode negociar. Primeiro jogo. Aí o treinador vira pro jogador e fala assim, olha, o jogador vai, professor, acontecendo alguma coisa? Não, eu não conto com você, se você quiser sair, pode sair. Mas você não vai jogar. Aí o jogador fala pro seu empresário, que é natural, o empresário procura clube, tem 2 clubes que vão atrás dele. O Fluminense conversou com ele. Acelera, é porque a gente precisa ir pro Palmeiras. O Fluminense conversou com ele e daí o Corinthians conversou com ele. Quem seguiu? Foi o Corinthians. Então, deixar bem claro, tudo que aconteceu, o Alisson foi ao centro de treinamento, aí o Marcelo Paz está aqui, com documentos confirmados, trocados com o advogado. Não é que o Alisson pegou simplesmente e falou assim, eu vou lá. Ele foi lá para fazer os... Não, nisso a gente já falou, ele não teve responsabilidade nenhuma. Eu tenho que explicar, porque até agora o rapaz que não tem culpa nenhuma disso, foi colocado e é taxado como traidor, e você está falando, e todo mundo está falando, ele não pode jogar. Ele não fez nada.
Ele não fez nada, ele fez simplesmente o que um profissional... Ele não pode jogar. Eu estou falando que ele vai ter dificuldade de ser aceito pela torcida do São Paulo. Sim, mas é simples. As pessoas que... acabei de falar, a primeira missão do Rafinha é convencer o torcedor a aceitá-lo. As pessoas que construíram essa história desconstruam. Vou te falar, no São Paulo, ele vai ser, se ele ficar, ele vai ser o último. Não tem problema, ele fica lá. Aí o São Paulo tem que pagar para ele 7 milhões. Não tem problema. 7 milhões vocês vão pagar pro Alisson. 7 milhões é o salário dele. É o salário até o final do ano. Então, e daí? Mas isso aí já estava Então, é isso que é o problema. Então, as pessoas acham ruim. O cara quer seguir a vida dele, ele quer seguir a vida dele como profissional. Não é porque ele tem uma história no São Paulo que ele é obrigado a morrer no São Paulo. Desculpa. Essa mesma história que todo mundo está pensando, porque a história dele, a mesma história não vale a pena para dar chance para ele, uma segunda chance para poder começar o jogo. Não vale. A história só vale para crucificá-lo. Você tem uma história bonita aqui, você não pode jogar no rival. Peraí. O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. As pessoas que construíram essa narrativa do Alisson poderiam ser as mesmas pessoas que viessem a público e assumissem, nós fizemos tudo isso, o jogador não tem culpa de nada. Não tem culpa de nada. O jogador é apenas um profissional. Mas não vão fazer, porque é cômodo. Porque o menino precisa sair. Mas não vão fazer. A começar do treinador. Treinador, dirigente, as pessoas que estavam lá, os advogados que trocaram os acordos, né, os dirigentes que acertaram as negociações. O Corinthians errou. Eu acho que nesse caso o Corinthians errou. Mas o São Paulo, já que está assim, o São Paulo tem que vir a público e falar: esse menino não tem culpa de nada. Ele sempre se comportou bem, sempre foi profissional, sempre dedicou e quando entrou em campo honrou a camisa do São Paulo. E o que ele está fazendo simplesmente porque nós, São Paulo, autorizamos a fazer. E não, ele não pode mais jogar, ele é traidor. É muito fácil fazer isso. O São Paulo não se manifestou nesse sentido. E não vai se manifestar, poderia ter se manifestado. Não, no sentido de que ele é um traidor, ninguém falou nada disso. Eu não estou falando que o São Paulo falou. Não. O que as pessoas estão falando. É isso. Caramba, filho, bater palma aqui pro Zé Elias, mano. O cara engoliu o Plihal nos argumentos. O Zé Elias não tem como não, mano. Eu gosto demais do Zé, mano. Você é louco, engoliu demais o Plihal ali. Ele é muito bom, cara. Pra mim, um dos melhores comentaristas do Brasil. Coloco o Zé ali fácil nos top 3, mano. Então, não deu certo. E o Marcelo Paz aí falou o porquê. Não é porque o Corinthians não tem R$1 milhão, o Corinthians tem, mano. E a imprensa aí com piadinha, não tem R$1 milhão pra pagar. Agora vai ser o ano inteiro assim com essa piadinha, com essa indireta. E um dirigente do Corinthians falou que tem R$1 milhão. A gente sempre falava, mano, não é questão do R$1 milhão, questão dos bônus, das metas ali, é 2 milhões pra isso, é mais R$1 milhão pra aquilo, é mais R$1 milhão pra aquilo. Então vai virando uma bola de neve, cara. E pagar uns 4, 5 milhões num jogador de empréstimo por um ano, não vale a pena, não vale a pena. É um dinheiro que você pode investir em outro lugar, em outro jogador. Então cara. E Marcelo Paz, sabadão, a gente posta em primeira mão esse corte aí do Marcelo Paz. Uma entrevista aí no Bola da Vez, vai estar muito bom. Pelo que eu vi já do José Martins e tal. Vai ser muito bom esse corte, mano. Então é isso aí, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Esse corte ficou até um pouco mais extenso, mas valeu a pena deixar até o final porque o Zé Elias mandou demais nessa. Então até o próximo show, valeu, é nóis.